Oi pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é por onde começar, né? Vamos falar como começar essa carreira de viajante, né? De turista e como a gente deve proceder, qual as dicas que eu dou para você começar nesse mundo novo. Não esquece de dar o seu like aqui, né? E se inscrever no canal, deixar o sininho ligado para sempre receber os alertas aqui da nossa conversa e você ficar sabendo quando eu publiquei vídeo novo, porque ainda não existe um calendário definido de publicação. Então você ativando o sininho, o YouTube vai te avisar quando é que tem um vídeo novo. Por onde eu devo começar? Você deve começar devagar. A melhor forma de você começar é devagar, para não se frustrar. Porque se você der um tiro muito pro alto, a chance é de você não conseguir acertar e aí você vai desistir de tudo. Então, comece devagar. O que eu quero dizer com isso? Comece devagar. Você começa indo até onde a mão alcança. Não começa pensando muito grande. Começa pensando até onde você consegue atingir a meta num prazo de 6 meses a 1 ano. Eu recomendaria que você começasse a pensar em países pela América do Sul, como Argentina, como Chile, como Colômbia. Eu já tive 2 vezes em Buenos Aires, capital da Argentina, e foram passeios maravilhosos. Recomendo muito que vocês comecem pela América do Sul, pela facilidade do idioma, pelo dinheiro nosso, o real, que é muito mais forte que essas moedas aqui da América do Sul. Então, é muito mais fácil de atingir o objetivo, inclusive economicamente, por ser uma viagem mais barata e para o nosso dinheiro também ter um poder de compra maior. Então, acho que vale muito a pena vocês começarem a carreira de vocês aqui pela América do Sul. Tá? Já vai te dar o gostinho de estar fazendo a viagem internacional, vai te dar o gostinho de estar fazendo imigração, de estar saindo do país, de estar passando no free shop, de estar fazendo todas essas pequenas coisas que depois se tornam tão triviais, mas que é uma experiência mágica quando você faz pela primeira vez. Então, acho que se o conselho que eu pudesse te dar é: comece pensando até onde a sua mão alcança. Para você viajar, você tem que fazer um passaporte. Então você vai fazer o seu passaporte brasileiro, tem que fazer o pedido, para quem emite o passaporte é a Polícia Federal. Então você vai ter que fazer o pedido, entrar no site. O passaporte é imprescindível para todo viajante. Esse é um documento que é uma identidade internacional do Brasil ou internacional do país a qual você pertence. Então você tem que fazer o seu passaporte. Isso é fundamental e eu vou explicar os diversos motivos para isso. Primeiro, que a maioria dos países só deixa você entrar se você tiver um passaporte. Hoje, atualmente, com o acordo do Mercosul, você pode entrar na Argentina, pode entrar em outros países portando apenas a carteira de identidade. Mas eu quero que você entenda bem o seguinte: estamos falando de carteira de identidade. Não estamos falando de carteira de habilitação. A carteira de habilitação não é válida para esse tipo de aventura. Se for apenas com a carteira de habilitação, considerando ela como identidade, ela não é aceita para você fazer imigração em outros países, mesmo do bloco do Mercosul, tá? Então, carteira de identidade. Mas eu recomendo que mesmo nos países que só precisa da carteira de identidade, faça o seu passaporte e vá com o passaporte. Por que é importante? Porque você vai ter o seu passaporte carimbado. Você viajando aqui pela América do Sul várias vezes, em vários países, você vai ter o carimbo de cada país. E quando você for pleitear vistos em países que exigem visto e que são mais exigentes, eles vão perceber pela quantidade de carimbo no seu passaporte que você é uma pessoa que realmente viaja a turismo. Você não está querendo ir para o país daquele destino para fazer uma imigração ilegal, para morar lá sem ter o direito de morar. Você está indo apenas para passear. Então, esses carimbos que você vai fazer aqui pela América do Sul vai reforçar essa sua imagem de turista. Então, acho que é importante. Então, mesmo nos países que você não precise do passaporte, vá com passaporte e carimbe seu passaporte. E também é legal você ter o seu passaporte lá com o registro das suas viagens, tá? Então, faça o passaporte e vá com o passaporte. Eu vou no próximo vídeo detalhar mais, mas, por exemplo,
Agora, tem países que exigem que você tenha um visto, né? E aí existem diversos tipos de vistos. Como eu falei, eu vou detalhar mais num vídeo só específico disso, mas você tem, a maioria das pessoas vão pleitear o visto de turista, né? Para passear, para fazer turismo. Então é o visto de turista, que é diferente do visto de trabalho, que é diferente do visto de estudante, quem vai para fora para fazer um curso, ou uma faculdade, uma pós-graduação, ou quem vai morar fora, ou quem vai acompanhar o marido que vai trabalhar fora. Então, assim, aí tem o visto de trabalho, que aí a empresa que está te contratando lá de fora está patrocinando a sua ida e aí vai pleitear isso junto ao governo do destino que você está vendo esse visto de trabalho. Então, é importante saber que existem diferentes tipos de vistos para o propósito da sua viagem. E você tem que ter o visto apropriado. No nosso caso aqui, que nós estamos conversando, a gente vai dar ênfase ao visto de turismo, porque aqui estamos falando de passeio, de turismo. Tá? Então, alguns países exigem visto. Na Europa, por exemplo, diversos países para turismo até 90 dias não exige visto. A partir de 90 dias já muda, a regra já é outra. Nos Estados Unidos, ele sempre vai exigir um visto de turista. E aí você tem que fazer um processo para conseguir esse visto. Então, que também vou detalhar um pouco mais, mas esse processo de visto, quando você tem um visto de turista, ele te permite ficar no máximo 6 meses lá no país, tá? No caso dos Estados Unidos. Então você não pode ultrapassar esse período e nem é recomendável que você chegue perto desse período, tá? Porque isso pode trazer problemas. Se você vai ficar por 15 dias ou um mês, você fica esse período. A não ser que você realmente vá passear por 6 meses, mas você tem que ter toda a comprovação de dinheiro que você vai realmente ficar esses 6 meses, e você vai declarar que vai ficar esses 6 meses. E aí você vai ter que mostrar o dinheiro, e o oficial da imigração que vai te receber no aeroporto quando você chegar lá, né, que é a segunda etapa, ele vai desconfiar. Ele vai querer que você mostre o dinheiro que você tem para permanecer no país dele gastando como turista, sem estar trabalhando ilegalmente para poder se manter. Então você tem que ter essa renda para se manter o período que você vai estar passeando. Você vai declarar o período que você vai ficar. Normalmente eles dão um carimbo de 6 meses, mas você declarou que vai ficar 15 dias. Normalmente essa declaração tem que ser compatível com as datas do voo ida e volta que você já tem que ter marcado. Então, assim, temos países que não precisam de vistos para turismo até uma determinada data, e vários países da Europa se incluem nesse requisito. Temos os países que não precisam sequer de passaporte, que estamos falando aqui dos países do Mercosul, e tem países que precisam de vistos, mesmo visto para turista, como os Estados Unidos. E tem outros países também que precisam de visto para turista. O Japão precisa, por exemplo. Então, você tem que se programar e ver para qual destino você vai fazer. Então, volto naquele que eu falei anteriormente. Comece pelo simples. Qual é o simples? Faça a viagem pela América do Sul, com seu passaporte. Depois, de repente, vá para um país que não precise de visto, mais longe um pouquinho, e vai carimbando seu passaporte. E depois você vai pleitear o seu visto para os Estados Unidos. Mas isso é objeto de outro vídeo que a gente vai fazer, detalhando um pouco mais, um bate-papo sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo para mostrar que dá para começar, por onde você tem que começar, e é importante começar. Porque se você não começar, não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá na frente. Sempre para chegar em algum lugar é necessário o primeiro passo. Então, faça o primeiro passo com firmeza, da maneira correta, dando tudo certo, que isso vai te animar para fazer outras aventuras, outros planejamentos. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Não se esquece, se inscreve e vamos continuar conversando aqui nós, tá bom? Um grande abraço.